Esse é o tema da minha mensagem hoje. Jesus tem tempo para você. Amém? É uma boa notícia? Mesmo sem termos tempo para Ele, Ele tem tempo para a gente. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. No Evangelho de Jesus, conforme o relato de João, capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 43. 43 versículos para a glória de Jesus, hein? João, capítulo 11, a partir do verso 1. Nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Se você tem uma semana de crente, você já ouviu sobre essa história. Que é a história de Lázaro, a morte de Lázaro. O texto diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele tinha falado simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus já agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles.
Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido este homem de morrer? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Queridos, qual é o contexto dessa história? Nós estamos diante de Lázaro, da história de Lázaro. E quem era Lázaro? Lázaro era irmão de Marta e Maria, e essa família, diz a Bíblia, que era uma família que Jesus amava. Certa vez Lázaro fica doente, e Jesus ele está em Jerusalém cumprindo a sua agenda, curando, libertando, pregando as boas novas do reino. E aí Marta e Maria, quando veem seu irmão doente, eles mandam um recado para Jesus: Jesus, aquele que você ama está doente, precisa da sua intervenção, precisa da sua ajuda. Jesus ouve aquilo e fica mais 2 dias cumprindo a sua agenda. E aí sabe o que acontece? 2 dias depois ele fala: vamos lá até Lázaro. Ele convoca os discípulos para eles voltarem para a Judéia para poder encontrar com Lázaro. Só que quando ele chama os discípulos para isso, os discípulos ficam amedrontados. Por quê? Porque os discípulos lembram Jesus que ele sofreu ameaça lá na Judéia. Eles ameaçavam apedrejar Jesus. Eles falam: vem cá, a gente vai voltar para lá para ser apedrejado? É sério isso? O Senhor se esqueceu que esse povo já ameaçou a gente? E aí Jesus dá uma resposta para eles, mas Jesus fala: a gente precisa ir lá, porque Lázaro não está bem. Lázaro, ele fala que Lázaro adormeceu. Aí o pessoal: ué, mas deixa ele, então tá tranquilo. Falam assim: não estou entendendo. Ele morreu. E quando ele fala que ele morreu, ele fala: a gente precisa ir lá. E eles vão. E eles vão. Quando eles estão no caminho, antes de entrar no povoado, diz a Bíblia que Marta, a irmã de Lázaro, vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega diante de Jesus, ela fala uma frase muito conhecida: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: é para a glória de Deus, teu irmão não morreu. O teu irmão vai ressuscitar. Aí ela: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E Marta fala: sim, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, o enviado de Deus. E Jesus continua. Quando Jesus está caminhando para poder encontrar lá a gruta de Lázaro, Maria sabe que Jesus está indo. O que ela faz? Ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela vai ao encontro de Jesus, os judeus que estavam com ela lá acharam que ela ia para o sepulcro, e eles foram seguindo Maria. Só que Maria vai lá e encontra com Jesus. Quando Maria encontra com Jesus, Maria fala uma frase muito parecida com a frase de Marta. O que ela fala? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus deve ter pensado: meu Deus, de novo isso. Jesus vai lá. Jesus vai para poder ver Lázaro. Só que o texto vai dizer que Maria está muito chocada com essa situação. Maria está mexida, chorando muito. E os judeus que estavam à sua volta também estão mexidos com aquela situação. Porque eles olham para Maria e estão vendo que ela não está bem. Diz o texto que Jesus se agita com aquele choro de Maria e que ele chora também. Você tem noção que o Deus criador de todas as coisas,
aquele que tem poder sobre a morte, sobre a natureza, sobre os demônios, aquele que tem toda a soberania, aquele que é o enviado de Deus, ele chora quando ele vê a cena de tristeza na sua frente. A Bíblia diz que ele chorou. E as pessoas que estavam com Maria ficaram impressionadas. Por quê? Porque falaram assim, poxa, ele de verdade amava esse amigo. Ele de verdade amava esse amigo. Jesus fala, cadê ele? O pessoal está lá na gruta. Porque naquele tempo não era cova, a pessoa não era enterrada na cova, no chão. A pessoa era colocada numa gruta e colocava uma grande pedra para poder tampar essa gruta. E aí quando Jesus chega, Jesus fala, tire a pedra. Marta olha para aquela situação com os olhos naturais. Porque ela aborda Jesus e fala assim, Jesus já cheira mal. Já tem 4 dias que ele está morto. Sabe o que significa? Ele já estava em pré-decomposição. O corpo dele já estava se desfazendo. Mas Jesus deu uma ordem, tire a pedra. Tire a pedra. Eles tiram a pedra e Jesus olha para aquele sepulcro. E Jesus dá uma ordem. Jesus brada, Lázaro, vem para fora. A Bíblia vai dizer que Lázaro sai do sepulcro, feito uma múmia, todo enfaixado, com faixas de linho, com pano na cabeça. E Jesus dá outra ordem, tirem tudo isso dele e deixem-no ir. Queridos, essa história é uma das maiores histórias do tempo em que Jesus esteve nessa terra. Um dos maiores milagres de Jesus. Porque Jesus ressuscita um homem que já está morto há 4 dias. Um homem que seu corpo já estava cheirando mal, já estava quase em decomposição. Jesus dá uma ordem, num lugar de morte, esse homem vive, esse homem ressuscita. Porque Jesus é mestre em mudar cenários. Ele já mudou da minha vida, já mudou da sua e vai mudar o cenário de Duque de Caxias. Eu creio nisso. Pastor, mas você quer falar sobre esse milagre? Não, eu não quero falar sobre esse milagre. Esse milagre é muito importante, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante, que é sobre o tema de hoje. Eu quero chamar a sua atenção para o tempo que Jesus investe nas pessoas. O tempo que Jesus investe curando, transformando, libertando e até ressuscitando. Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele ficou pouco tempo aqui. O ministério de Jesus em si, ele demorou muito pouquinho, mas deixa eu te falar, ele soube investir o tempo dele naquilo que era prioridade, naquilo que ele foi chamado para fazer. Tudo que ele poderia ter feito, ele fez. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Será que esse grande presente que ele nos deu, nós estamos aproveitando da melhor forma possível? Se você não tem aproveitado da melhor forma possível, você precisa olhar para Jesus e ver o que ele fez investindo o tempo dele nessa terra. Quem quer saber o que ele fez aqui? Amém? Você quer saber? Pastor, como que Jesus investiu o tempo dele nessa terra? Primeiro, Jesus investiu enfrentando os maiores desafios para salvar pessoas. Pastor, me explica isso. Versos de 6 a 11 vão dizer para a gente. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus aqui nos mostra, queridos, que uma pessoa para ele é muito importante. A gente consegue enxergar isso em toda a Bíblia. Mas aqui a gente consegue ver que Jesus, ele pegou o tempo dele e investiu em transformar a vida de alguém, em ressuscitar Lázaro, mesmo passando por adversidades, mesmo tendo que enfrentar desafios grandiosos. Por quê? Porque ele já estava prometido na Judéia.
ele estava voltando para lá, mas os discípulos estavam amedrontados, por quê? Ele já tinha sido, avisado. Já tentaram apedrejar ele, e agora ele vai voltar para lá para salvar um homem? É isso mesmo? É isso mesmo. Jesus pegou o tempo dele e investiu para ressuscitar Lázaro. Aí talvez você pergunte assim, pastor, se Jesus é o dono do tempo, e se Jesus investe tempo em salvar pessoas, por que Jesus demora 2 dias para ir até lá? Eu tenho a resposta. 3 coisas. Primeiro, porque ali existia um propósito divino. Jesus queria garantir que Lázaro morresse para que ele pudesse demonstrar o seu poder sobre a morte. A segunda coisa é que foi para a glória de Deus, porque a ressurreição de Lázaro seria um sinal poderoso da divindade de Jesus, demonstrando para todo mundo que ele era Deus, 100% homem e 100% Deus, o que muita gente não consegue compreender. E era para a glória de Deus também, sabe por quê? Jesus ia ressuscitar um homem de 4 dias. Por quê? A cultura daquele tempo dizia que um homem poderia ressuscitar até o 3º. Mas Jesus demonstra para a gente que ele sobressai a cultura. Ele tem poder para quebrar até a cultura da época. Ele quebrou, ele bugou a cultura da época. Por quê? Ele chega no 4º dia e ele manda o morto ressuscitar. E acontece, ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. E a outra coisa é que Jesus queria fortalecer a fé dos discípulos. Tanto que ele fala, ainda bem que ele morreu e nem estava lá. Porque agora vocês vão ver o poder de Deus. Ele estava ensinando os discípulos, mostrando que Deus era poderoso, que todo o poder que ele tinha vinha de Deus. Vinha de Deus. Queridos, eu te faço uma pergunta agora, que mexe comigo. Jesus precisava estar lá? Jesus precisava ir até Lázaro? É uma boa pergunta, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia ela não nos engana, ela não nos deixa carente de informação. Tem gente que fala, é porque a Bíblia dá meias informações. Não dá. Quem fala que a Bíblia informa pela metade é um herege. É quem não tem contato genuíno com a palavra de Deus. Porque quando você vai para o texto de Mateus 8, sabe o que a gente percebe lá? A gente vai para a história do centurião. O centurião chega para Jesus e fala assim, eu tenho um servo que está capenga. O negócio está ruim para ele. Eu preciso da tua intervenção, Jesus. Jesus fala, vamos lá. Ele, pelo amor de Deus, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu sei que o Senhor tem tanto poder, que se o Senhor der uma ordem aqui onde o Senhor está, vai acontecer lá. Ele vai ser curado, ele vai ser transformado, o cenário dele vai mudar, mesmo o Senhor não saindo do lugar. Jesus olha aquilo e fala, rapaz, vocês estão vendo a fé desse homem? Vocês estão vendo que fé é essa? Irmão, pela tua fé, deixa eu te falar uma coisa, já aconteceu. E aí sabe o que aconteceu? O servo do centurião foi curado. Jesus não saiu do lugar e ele foi curado. Por que então Jesus agora está investindo tempo para ir até um homem que está morto há 4 dias? Sabe por quê? Porque Jesus, ele enfrenta os maiores desafios, porque nós somos importantes para ele. Você é importante para Jesus. Pastor, mas eu sou um pecador miserável. Todos nós somos. Mas deixa eu te falar, ele morreu por cada um de nós. Ele se entregou por cada um de nós. Ele investiu todo o tempo que ele tinha para nos salvar, para mudar o cenário da nossa vida. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Ah, pastor, mas eu não vejo esse investimento todo de tempo de Jesus na minha vida. Você não vê? Você não consegue se sentir amado por Jesus? Às vezes você não se sente amado por Jesus, sabe por quê? Porque você quer tanto uma coisa que Jesus sabe que vai ser maldição para você, ele não te dá. E você, por birra, não se sente amado por ele. Deixa eu te falar, ele suou sangue por você. Jesus teve o que chamamos de hemartidrose. Ele suou sangue por mim e por você.
E o suar sangue foi pouco, sabe por quê? Porque depois ele se entrega numa cruz para morrer no nosso lugar, para que hoje nós estivéssemos aqui declarando que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele nos ama e ele cuida da gente, ele investe o tempo majestoso dele em cada um de nós. Sinta-se amado por Jesus. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Quem ama, investe tempo. Quem ama, investe tempo. Você já viu num casamento quanto tempo você tem que investir na sua esposa, no seu esposo? Você já viu com seus filhos quanto tempo você tem que investir? Às vezes é só Jesus, às vezes chega em casa moído. Aí é uma briga, porque a minha pequenininha quer brincar comigo. Quer cantar nos 10 microfones que ela tem lá, né? Aí a mais velha, pai, a gente precisa fazer um negócio. Aí me puxa pro lado. Aí minha esposa, ó, ele é meu marido, então eu tenho prioridade. Eu fico pra lá e pra cá. Quem ama, investe tempo. Eu tenho que investir tempo. Ah, pastor, mas o tempo não é escasso? Muito, mas a gente tem que entender isso. Quem ama, investe tempo. Jesus investe tempo na minha e na sua vida, porque ele nos ama. E foi isso que ele fez com Lázaro. Ele investiu tempo na vida de Lázaro. Ele foi lá, ele mudou a vida de Lázaro, ele demonstrou que o tempo que ele tinha foi investido para mudar a realidade. Amém? Você entende isso? Enfrentando os maiores desafios, ele foi lá e investiu tempo na vida de Lázaro. Mas em segundo lugar, como que Jesus investe tempo? Segundo, demonstrando em ações que ele ama e está perto. Jesus mostra o tempo todo para a gente que estar perto, que ter conexão, que ter relacionamento é importante. Nós servimos a um Deus que é relacional. Relacional. Pastor, me prova isso. Versos de 11 a 18. O texto está dizendo isso para a gente. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus demonstra para a gente, com ações, que ele é um Deus que está perto. Um Deus relacional. Nós servimos a um Deus, queridos, que ele está conectado com a gente. Ele não está desconectado, deixando a gente abandonado aqui e as coisas vão acontecendo com a gente, vão surpreendendo Deus. Não! Está tudo conectado com ele, ele tem o controle de tudo. Nós temos um Deus que ama intimidade. O tema está lá, ó, intimidade com o céu. A intimidade, o relacionamento com Deus, ele é importante demais. E Jesus demonstra nesse texto que para ele é importante. Era importante ir até lá, Lázaro. Era importante sair de onde estava, passar por dificuldades para estar perto de Lázaro, uma família que ele amava. E às vezes você tem feito orações na sua vida para um Deus que está muito distante. Não está. Ele está mais perto do que você imagina. Sabe por quê? O próprio Deus está dentro de você. O Espírito Santo da promessa habita em você. Eu tenho uma boa e uma notícia. A boa notícia é que tudo que fazemos temos Deus conosco, amém? O Emanuel, o Deus conosco, ele é verdadeiro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando você peca, também você está pecando com Deus dentro de você. Você já parou para pensar nisso? Quando você toma as decisões mais bizarras da sua vida, você está tomando com o Espírito Santo dentro de você. Não tem desculpa. Ah, pastor, mas eu não sabia. Então, sabe por que você não sabia? Porque você não tem relacionamento com Deus que está dentro de você. Nós temos um Deus relacional. E é por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês para que todos sejamos relacionais. Por isso tem um minuto do abraço.
Por isso tem as células. As células são importantes por quê? Porque às vezes você chega aqui na igreja, você não tem contato com um monte de gente aqui, você não conhece as pessoas. Mas aí você vai para uma célula, você se conecta pelo menos com um grupo de 10 pessoas, que te conecta a mais 10, que te conecta a mais 10. Nós somos seres relacionais. E é importante frisar isso, sabe por quê? Se você não se relaciona nessa terra, você não está preparado para viver no céu. Você acha que no céu nós vamos viver desconectados? Você acha? Nós estamos vivendo hoje o treinamento que vai acontecer no céu. Nós estaremos juntos, festejando, glorificando a Deus, felizes. Porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo agora. Nós estamos diante do Cordeiro de Deus que tirou todo o pecado do mundo e é por isso que nós vamos passar pelos portões celestiais. Porque Ele garantiu tudo isso para a gente. Nós temos um Deus que demonstra em ações que Ele ama estar perto. Tanto que Jesus morreu e acabou com o distanciamento que nós tínhamos de Deus. Nós estávamos condenados e tínhamos sobre a nossa cabeça a ira de Deus. Mas Jesus morre, o véu se rasga, agora nós temos livre acesso e temos paz com Deus. Por que isso? Relacional. O nosso Deus é relacional. Muitos agem como se não tivesse um Deus, mas Deus nunca age como se não tivesse os filhos. Vou repetir. Muitos agem como se não tivesse um Deus, mas nosso Deus nunca age como se não tivesse filhos. Jesus se desloca, caminha para encontrar com Lázaro, demonstrando que para ele é importante estar perto. Vocês lembram da história de Jesus com o endemoniado de Gadareno? Jesus vai lá. Jesus vai lá em Gadara. Jesus vai num lugar onde os judeus tinham pavor daquele lugar. Um lugar de criação de porcos. Um lugar que para o judeu era aberração. Mas Jesus vai lá, sabe por quê? Porque Jesus quer estar perto. Jesus quer salvar. Jesus quer mudar a realidade. Jesus quer libertar. Jesus quer curar. É por isso que ele investe tempo indo atrás das pessoas, sim. Pastor, me prova mais uma vez que Jesus ia atrás. Lembra no tanque de Betesda? Vocês lembram que o homem estava há 38 anos pagando um preço terrível? Preocupado com uma tradição oral, querendo ser curado. 38 anos ninguém ajudava ele. Só uma pessoa mudou a realidade desse homem e o nome dele é Jesus. Jesus chega e muda o cenário da vida desse homem. Foi assim comigo e foi assim com você. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas Ele nos encontrou. Ele nos amou independente das nossas falhas. Ele investiu tudo que Ele poderia investir em mim e você. É o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Um Deus tão poderoso, tão grandioso, que ama estar tão perto de pessoas pecadoras como cada um de nós aqui. Jesus vai até pessoas para transformar dor em cura, maldição em bênção, tristeza em alegria e prisão em libertação. Mas para finalizar, como é que Jesus investiu seu tempo? Se compadecendo com as nossas dores. Versos de 33 a 36 vai dizer para a gente: ao ver Maria chorando e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, responderam eles. E então Jesus chorou. Jesus, quando ele vê aquele cenário de tristeza, Jesus chora. Jesus chora. Como que pode um Deus que tem todo o poder, inclusive sobre a morte, ver as pessoas chorando, sofrendo, e ele se compadece dessas pessoas? Tem muita gente que acha que Jesus e fica feliz vendo o sofrimento humano. Não fica. Nós não fomos criados para isso, mas o pecado transformou a nossa vida nisso. Agora, você acha que Jesus fica feliz de ver uma criança sendo torturada,
de ver alguém sendo morto aí pelo tráfico, vivendo tudo isso que a gente tem visto todos os dias, Jesus não fica satisfeito com isso. Não fica. Porque ele se compadece com as nossas dores. Ele olha para a situação de Lázaro e ele se compadece. Ele está vendo todo mundo em luto. Ele está vendo todo mundo chorando. E o texto diz que ele fica agitado no seu espírito. Ele fica perturbado e ele chora. Ele chora. Jesus, quando chora, os judeus olham para aquela situação e falam assim: cara, ele amava esse homem de verdade. Quando você toma uma decisão errada na sua vida e paga um preço, como é que Jesus deve olhar para a sua situação? Você acha que Jesus se alegra? Você acha? Jesus se compadece com as nossas dores. Jesus se compadece. Mas em quarto lugar, como é que ele investia tempo? Em quarto, nos tirando da morte para nos dar a vida. Versos de 38 a 44, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus aqui investe tempo para poder fazer um dos maiores milagres do seu ministério. Jesus dá uma ordem para a morte e a morte retrocede. Você tem noção que o nosso Deus tem poder sobre a morte? Esse homem já estava mal, já não tinha mais o que fazer. Ele poderia muito bem olhar para aquele cenário e falar assim: pô, já é salvo. Esse aí, meu amigo, está salvo. Lazarão, brother. My brother Lázaro. Mas ele vai lá e muda a história desse homem. Jesus dá uma ordem para a morte e a morte retrocede. Sabe por quê? Ele tem toda a autoridade sobre a morte. Às vezes você tem uma questão que para você é algo grandioso. Deixa eu te falar, essa questão aí para Jesus não é nada. Confia nele, ele pode fazer. Confia nele. Confia nele, ele pode. Jesus destrói cultura, Jesus destrói o ambiente de luto e transforma o ambiente de luto em festa. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que esse ano, o ano de 2025, o ano de intimidade com o céu, é o ano que ele vai acabar com o luto da sua história e vai transformar esse luto em testemunho, e esse testemunho em festa para a glória dele. Acredita nisso? Acredita nisso? Jesus investe tempo para nos tirar da morte eterna e nos dar vida de verdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Abra seu coração e tenha muito amor com isso que eu vou falar para vocês. Eu tenho percebido que muita gente tem falado uma frase maldita hoje em dia. Sabe qual é? Esse negócio de ser crente, você não pode fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer voltar para o mundo de perdição e viver de acordo com o que o diabo quer? Você quer mesmo? Você quer anular o que Cristo fez por você? Você quer pegar a cruz e da última forma falar: Jesus, você não precisava ter morrido para me dar vida não. Eu quero continuar em direção ao inferno. Eu quero continuar na mentira. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso? Tem muita gente falando essa palavra: olha, ser crente é muito difícil. Eu não sei nem se eu vou continuar. Não continua não. Você tem um poder de decisão, meu amado. Mas deixa eu te falar, mesmo você não querendo Jesus, Jesus se entregou por você. Você pode muito bem não querer a graça. Você pode anular isso na sua vida. É direito seu.
É direito seu. Agora, se você vem para esse culto hoje com esse pensamento, eu repreendo esse pensamento seu em nome de Jesus, para que você tome posse dessa graça poderosa, para que você viva de fato tudo que Deus planejou para você, porque Ele é o único que pode te dar a melhor vida possível. Ele é o único. Jesus nos tirou da morte eterna e nos deu vida eterna. Eu sempre gosto de lembrar que João viu os portões celestiais. Vai acontecer para a gente. Vai acontecer. Não deixe o diabo fazer você retroceder. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus, toda honra, glória, louvor, tudo é para Ele. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o início, é o fim, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o amado da nossa alma, Ele merece toda a honra. Tudo que fazemos é para Ele, Ele é o dono de tudo, Ele tem toda a autoridade, Ele é o próprio amor, Ele é o Filho de Deus. Ele é o transformador da nossa vida. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Jesus. Para concluir, eu continuo com a pergunta. O que você tem investido seu tempo? Você tem investido com coisas que agregam na sua vida? Você tem investido com aquilo que deve ser prioridade para você? Você tem investido nas coisas mais importantes, como Jesus fez? Conta-se uma história, uma lenda, né? Que uma mulher tinha um filho, era muito pobre, e ela tinha um filhinho de colo. E essa mulher um dia, ela ficou pensando, poxa, eu queria ter muito dinheiro. Eu não queria ser pobre, eu queria ser rica. Eu queria ter muito dinheiro. E sabe o que acontece? Ela passa numa gruta. E quando ela passa numa gruta, ela escuta uma voz, e essa voz dizia assim, entre aqui e pegue tudo o que você quiser. Você vai ter um tempo para pegar tudo. E não se esqueça. Use o teu tempo com as suas prioridades. Utilize o tempo que você tem para investir nas coisas que precisam ser investidas. E essa mulher vai lá. Ela escuta essa voz e ela entra na gruta. Quando ela chega na gruta, é ouro, prata, pedras de brilhante. Tudo que você imagina de muita riqueza tinha dentro dessa gruta. E aquela voz fala, entre e pegue tudo que você quiser. Mas fique ligada no tempo. Invista o seu tempo naquilo que precisa ser sua prioridade. Invista o seu tempo na coisa mais importante para você. E essa mulher fica desesperada porque ela vê agora a chance dela ser rica. E ela começa a pegar todo o ouro, toda a prata. Ela pega o filhinho dela, bota no cantinho assim e começa a pegar todo o ouro, toda a prata, pega as pedras preciosas. E o tempo está correndo, o tempo está passando e ela está pegando. Daqui a pouco, 30 segundos. E a voz fala, você tem 30 segundos para pegar tudo o que você quiser. Mas não se esqueça, invista esse tempo nas suas prioridades. Invista esse tempo nas coisas mais importantes da sua vida. E essa mulher aproveita os 30 segundos e vai pegando todo o ouro, toda a prata. Daqui a pouco, 3, contagem regressiva. Quando chega no 2, essa mulher sai da gruta e a gruta se fecha. Quando a gruta se fecha, essa mulher fica enlouquecida. Por quê? Ela pegou muito ouro, ela pegou muita prata, ela pegou muitas coisas preciosas e agora ela é uma mulher milionária. Porque ela investiu tempo naquilo que era prioridade para ela. Mas tem algo que aconteceu. Vocês já perceberam que tem uma coisa errada. O que ficou dentro da gruta? Ela esqueceu o filho dentro da gruta. E aquela mulher demonstrou que ela investiu todo o seu tempo na coisa que era mais importante para ela. Ela ficou milionária, mas ela chorou para o resto da sua vida. Ela não conseguiu desfrutar de toda a riqueza. Sabe por quê? Porque não existe riqueza maior do que investirmos o nosso tempo
naquilo que de fato precisa ser prioridade na nossa vida e naquilo que é importante para a gente. Que essa palavra possa te motivar hoje a você entender que Deus te deu algo precioso demais, que é o tempo. E o que você vai fazer com esse tempo daqui por diante? Como que você vai utilizar isso? Você pode não ter tempo para Jesus, mas Ele tem tempo para você. Que Ele tenha misericórdia de cada um de nós e que Ele continue nos amando. Tudo para a glória dEle. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Para que essa palavra seja uma resposta de Deus para você. Para que você saia daqui não sendo mais um culto para você, mas que seja a resposta de Deus para a mudança de vida que você precisa, que nós precisamos. Pastor, já perdi tempo demais na minha vida. Já perdi muito tempo na minha vida, vivendo distante de Jesus, mas hoje eu tomei uma decisão. Eu não perco mais tempo. Hoje eu tomo a decisão de viver com Jesus. Se você hoje toma essa decisão de fato viver uma vida em Jesus, de viver uma nova história a partir de hoje com Jesus, eu quero que você repita uma oração comigo no seu coração. Não precisa repetir em voz alta. Repita no seu coração assim: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje. Muda a minha história. Eu já perdi muito tempo distante do Senhor, mas hoje eu não perco mais tempo. Eu quero viver contigo. Eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Eu quero experimentar de tempos preciosos de relacionamento contigo, de intimidade com o Senhor, Pai. Por isso, muda a minha história a partir de hoje. Muda a vida da minha família. Muda o meu ser para que eu possa fazer aquilo que te agrada. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.